Nessa aula vamos ter uma visão geral sobre microcontroladores. Se tu tá aqui nesse curso, provavelmente tu já sabe o que é um microcontrolador. Mas não custa nada a gente ver umas definições básicas sobre eles. Microcontroladores são componentes eletrônicos, mais especificamente circuitos integrados, que reúnem em um único chip diversos circuitos eletrônicos que são fundamentais para o seu funcionamento e que conseguem realizar diversas tarefas. Esses circuitos vão desde partes mais complexas e fundamentais, como por exemplo aqui a unidade de processamento, que é a CPU, que é responsável por executar as instruções do programa, até os periféricos, que é o que a gente utiliza mais no dia a dia, que são os conversores analógico-digitais, geradores de PWM, circuitos de comunicação, sistema de interrupção e muitos outros. Essa integração de funcionalidades torna o microcontrolador uma solução compacta e eficiente para controlar e automatizar diversos dispositivos eletrônicos. Cada modelo de microcontrolador possui as suas próprias especificações, podendo variar no número de núcleos de processamento, na quantidade de memória disponível e também na variedade de periféricos, como interfaces de comunicação e timers. Como exemplo, a gente pode ver três microcontroladores. O ATmega 328 é utilizado nos Arduinos Uno e ele é muito popular pela sua simplicidade. Possui ali praticamente todos os periféricos básicos que a gente costuma utilizar em projetos, mas não tem o hardware da comunicação USB integrado no microcontrolador. Já o ATmega 32U4, que é utilizado no Arduino Leonardo, possui todos os periféricos que o ATmega 328 tem, porém ele possui o hardware da comunicação USB integrado no chip, o que torna ele excelente para desenvolver dispositivos USB, como teclados e mouse. Já o ESP32 é um microcontrolador muito mais poderoso que os outros dois. Possui conectividade Wi-Fi, Bluetooth e 2 núcleos de processamento, sendo perfeito para aplicações de IoT e automação. Porém, ele não possui o hardware da USB integrado no chip, e também os seus conversores AD não são tão bons quando comparado com os outros dois exemplos que eu dei. E esses são apenas 3 exemplos onde eu analisei só o básico deles. Se tu te aprofundar no estudo de qualquer um desses 3 microcontroladores que eu falei, tu vai encontrar ainda mais detalhes sobre as características e funções de cada um deles. E é com essa diversidade que a gente trabalha na hora de escolher um microcontrolador para utilizar no projeto. E quando eu preciso fazer isso, o meu principal ponto de partida são os periféricos que o microcontrolador me entrega. Porém, além dos critérios técnicos, a gente tem também que sempre levar em conta alguns outros detalhes mais da prática, como o preço, a disponibilidade, a popularidade desse componente, o método de fabricação que tu vai utilizar para fazer as placas e diversos outros fatores. No material complementar dessa aula, eu vou deixar o link para um post no Instagram de um colega engenheiro, que detalha de uma forma bem interessante o processo de escolha de um microcontrolador para um projeto. Como a gente acabou de ver, então, por mais que os microcontroladores possuam diferenças entre si, a ideia do circuito básico que a gente precisa para colocar eles numa placa é mais ou menos a mesma. E nessa figura aqui eu tenho os principais pontos desse circuito. Claro que aqui eu tenho uma imagem genérica, tentando contemplar todos os pontos importantes. Porém, ela não necessariamente se aplica a todos os microcontroladores que existem. Por exemplo, alguns modelos não vão precisar do cristal oscilador, porque eles já possuem aqui integrado no microcontrolador um oscilador interno que pode atender a tua necessidade. O mesmo vale aqui, por exemplo, para a memória externa. Muitos microcontroladores vão ter internamente toda a memória necessária para executar a tua programação. A ideia desse curso é que vocês conheçam o circuito básico de diversos microcontroladores, enquanto aprendem os conceitos por trás desses circuitos, e que assim vocês possam utilizar esse conhecimento para identificar o circuito básico de outros microcontroladores que vocês vão encontrar na vida profissional de vocês. Aqui no circuito básico a gente tem também aqui os pinos de gravação, e esse é um ponto importante que eu acredito que todos vocês já sabem, mas sempre vale ressaltar: os microcontroladores precisam receber um firmware que vai dizer para eles o que eles têm que fazer. Um microcontrolador sem firmware não faz nada. Por mais que isso seja óbvio para nós, o teu cliente talvez não vai nem saber o que é um microcontrolador. Então fica ligado, porque provavelmente tu vai ter que ensinar isso para eles, dizendo para ele que a placa tem um código, que tu precisa carregar esse código na placa, como que ele vai fazer essa parte de carregar o código na placa
Então esse tipo de coisa tu provavelmente vai ter que explicar para alguns clientes. Pelo menos comigo isso já aconteceu. Beleza, mas então como que a gente carrega o código no microcontrolador? Na maioria das vezes, provavelmente tu usou ali a porta USB para carregar o teu código no Arduino ou ESP32. Nesse caso, tu fez isso utilizando uma ferramenta chamada bootloader, que eu vou explicar melhor o que é mais adiante nesse vídeo. O ponto que eu quero destacar aqui é uma forma mais crua e baixo nível de carregar o código no microcontrolador. Nesse caso específico, a gente utiliza um outro dispositivo chamado de gravador e com ele a gente consegue carregar o código no microcontrolador. Por exemplo, para gravar um microcontrolador PIC, eu utilizo esse dispositivo aqui, o PIC-Kit 3, que é um gravador desenvolvido especificamente para os microcontroladores PIC. E aí eu conecto uma extremidade do cabo USB no gravador, a outra vai no computador e esses pinos aqui, ó, esse cabinho, a gente conecta um lado no gravador e o outro nos pinos de gravação da nossa placa. E dessa forma eu consigo carregar o código do computador para o microcontrolador. E isso vale para praticamente todos os microcontroladores. Se tu pesquisar no Google gravador de Atmega, gravador de ESP32, gravador de STM32, enfim, qualquer microcontrolador, tu vai encontrar uma placa que promete fazer isso. Como exemplo, eu tenho aqui essas 3 imagens, onde eu tenho aqui um gravador de STM32, esse aqui é um gravador de Atmega e essa aqui é uma placa que é bastante utilizada para gravar o ESP32. Provavelmente tu vai precisar ter alguma delas, pelo menos para os principais microcontroladores que tu costuma utilizar. Eu, por exemplo, não tenho essa aqui do ESP32, mesmo trabalhando bastante com eles, porque a forma com que eu trabalho eu acabo não necessitando tanto desse gravador. Eu consigo usar ali o bootloader que já vem carregado nele de fábrica. Mas eu tenho e já utilizei bastante esse gravador aqui de Atmega. Esse aqui de STM32 eu comprei especificamente para usar no projeto final desse curso. Ele vai ser de fato necessário? Não sei, mas eu já comprei ele para garantir. E aqui um exemplo só para contextualizar quem nunca usou esse tipo de gravador. A gente tem no Arduino Uno esses 6 pinos aqui que tem até uma indicação ali escrito ICSP, que são de fato os pinos que a gente utiliza para carregar um código no Atmega, que está aqui na placa, utilizando o gravador de Atmega. Também dá para usar um outro Arduino para fazer isso, tá? Ele consegue se comportar como um gravador. Quando tu faz isso, tu tá basicamente emulando o funcionamento dessa placa em um outro Arduino Uno. No final, o processo é exatamente o mesmo, só que em vez de tu estar utilizando essa porta USB para gravar o código no teu Atmega, tu tá usando essa outra placa com essa outra porta USB para fazer esse processo. E isso é muito útil quando o bootloader do meu Atmega dá problema. E afinal, por falar em bootloader, é a próxima coisa que a gente vai ver nesse vídeo. Como eu falei antes, o bootloader é a ferramenta que a gente utiliza para carregar o código no microcontrolador direto pela porta ali, pelo hardware USB que a gente tem na placa. E ele é um pequeno firmware que já fica ali pré-carregado na memória do microcontrolador. E assim ele funciona como um intermediário entre o computador e o microcontrolador, permitindo que o código seja carregado direto na memória do dispositivo através da porta USB ou então também das portas seriais. Quando o microcontrolador liga ou reinicia, o bootloader é o primeiro código a ser executado. Ele fica ali aguardando a comunicação e quando ele percebe que tem um novo firmware para ser carregado, ele vai e escreve esse código direto na memória do microcontrolador. E o bootloader tem os seus pontos positivos e negativos. O principal ponto positivo é que ele dispensa o uso do gravador, deixando assim mais fácil de se atualizar o código no dispositivo. Porém, na prática, para muitos microcontroladores, tu ainda precisa ter o gravador para carregar o bootloader uma primeira vez no dispositivo. Aí só depois disso o gravador se torna dispensável. Como pontos negativos, eu posso ressaltar que o bootloader vai ocupar um pedaço da memória ali disponível para tu utilizar do microcontrolador, e também ele pode apresentar alguma falha, exigindo então que tu faça de novo a gravação do bootloader no teu microcontrolador, o que nesse caso faz com que tu novamente precise ter o gravador. Porém, existem microcontroladores que já vêm com o código do bootloader gravado na sua memória de fábrica, como é o caso do ESP32 e também do STM32. Então essa foi uma visão geral sobre microcontroladores. Nessa aula eu deixei de falar de vários pontos deles,
Porque a ideia aqui desse curso não é ficar se apegando a como funciona cada periférico de um microcontrolador, e sim ensinar a projetar hardware utilizando eles. Esse vídeo é uma das aulas do módulo gratuito do meu curso de hardware para microcontroladores. Aqui eu tô deixando o link da playlist com todas as aulas desse módulo, mas se tu quiser adquirir o curso completo, o link para ele tá aqui na descrição do vídeo.